Olá, meu querido, a paz de Cristo Jesus. É o pastor Adriano falando em mais uma das nossas lives e transmissão do nosso projeto Uma Igreja em Sua Casa. E mais uma vez eu quero poder te convidar para que você chame a muitos. Nossa transmissão começa às 22 horas, mas eu estou a 5 minutos aqui antecipado para você chamar alguém, para você de alguma forma fazer com que alguém possa junto com você estar nessa oportunidade. Então faça um link aí com alguém, peça alguém para que esteja junto aí também assistindo. Esse é o nosso projeto. Então, para você que talvez esteja me ouvindo pela primeira vez, esse nossa live, a princípio aqui na nossa página do Facebook, vai acontecendo agora todas as terças-feiras. A gente mudou o dia e o horário. Todas as terças-feiras às 22 horas, não é? Então já está conosco a irmã Marta. Deus abençoe, irmã Leia. Deus abençoe. Irmã Cleonice. Deus abençoe, minha querida. Irmã Cleide também. Deus abençoe. Eu, por enquanto, vou falando aí o nome de vocês até a gente começar a nossa reflexão de hoje. Irmão Jairo, Deus abençoe. São servos do Senhor, tem pastores, tem irmãos. Vai convidando aí mais pessoas. A gente ter aí ao vivo aqui muitos participando conosco. Então, você que está pela primeira vez, essa é a nossa live todas as terças-feiras agora, nas 22 horas, onde nós estamos com o propósito de estar entrando na sua casa, entrando no seu lar, podendo alcançar a sua alma, o seu coração, com oração e com a reflexão da palavra de Deus. Eu quero dizer que esse é um projeto que Deus tem colocado no nosso coração, chamado Uma Igreja em Sua Casa. Então, se você tem a oportunidade de estar com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, seja lá com qualquer grau parentesco, que você faça isso, que essa é a oportunidade dentro de meia hora de estarmos juntos e podermos orar juntos e também vermos a palavra do Senhor. Diego Anselmo também está aí, Deus abençoe. Então convide alguém, manda aí um link para alguém, a Amanda também, Deus abençoe. Essa nossa transmissão, ela depois é colocada no nosso canal lá no YouTube. E você também visite lá o canal do YouTube, ou se você já está assistindo pelo YouTube, aqui embaixo, você faça aí a sua inscrição, se inscreva e ao mesmo tempo também, Fabiana, Deus abençoe, Macleonice, Deus abençoe, você possa automaticamente fazer a inscrição lá, apertar aquele sininho, porque toda vez que nós colocarmos uma nova transmissão lá, um novo vídeo no YouTube, você é avisado, tá bom? Então chame alguém que possa estar junto com você nesse momento aí, na sua sala, na sua varanda, talvez alguém que esteja trabalhando aí de vigia, de porteiro, você que possa estar em algum outro tipo de trabalho e que possa estar assistindo ao mesmo tempo, sem deixar de fazer o seu trabalho, faça isso. Talvez você esteja só, assim, sem alguém ao seu lado, mas que você faça isso. Essa é uma oportunidade de estarmos orando nessa hora. E você vai colocando aqui também seus pedidos de oração, suas necessidades. Nosso propósito também está orando pela sua família, orando pela sua casa, orando por você, pedindo ao Senhor que me abençoe de modo especial. Esse é o nosso propósito. Uma igreja em sua casa, um projeto do nosso coração, a partir das igrejas que o Senhor nos tem confiado, a igreja em Parque Dourado, a igreja em Costa Barros, onde cada membro também vem participando e convidando a outros para estarem juntos. Deus abençoe, irmã Henrique, mãe Edvan, Fabiana, Deus abençoe também, está aí conosco. Eu quero orar, eu quero poder nesse momento e nessa oportunidade estar orando com você. Eliabe, Deus abençoe, que o Senhor continue abençoando a sua vida também. Eu quero poder orar com você e por você, pedindo a bênção do Senhor sobre a tua vida de uma maneira especial. Eu não sei quais as suas causas, quais as suas necessidades,
mas eu quero poder já orar com você e por você, para que a mão do Senhor esteja sobre ti. Amém? Mãe de Ivan também, Deus abençoe. Feche os teus olhos, ou onde você esteja nesse momento, se não puder fechar os olhos, mas vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos nessa oportunidade, nesta noite, nesse privilégio que o Senhor nos dá de podermos falar contigo, ó Deus, de podermos falar com o Senhor mais uma vez. E nessa oportunidade eu estou em muitos lares, eu estou em muitas casas, eu estou nesse momento falando e orando com muita gente. Muito obrigado por esse privilégio. Que a tua mão forte e poderosa esteja chegando a essa casa, esteja chegando a essa pessoa, esteja chegando a esse casamento, esteja chegando a este lar, esteja chegando a esta família. E que a palavra a ser refletida hoje aqui, a palavra que iremos refletir hoje aqui, ela possa chegar em corações, tua mão possa alcançar vidas de maneira poderosa, tua mão possa trabalhar de forma especial, porque eu creio que tu és o Senhor que ajuda, o Senhor que abençoa, o Senhor que cuida, o Senhor que transforma, o Senhor que dá vitória. Muito obrigado, Deus, e que essa família seja alcançada por ti. Inclusive aquele que talvez ainda não te conheça na experiência da vida, talvez aqueles que ainda não sabem o quanto tu és bom, o quanto tu és maravilhoso, mas que a tua palavra chegue a esse coração e possa converter, possa transformar, possa mudar. E aquele que já é teu, já te pertence, possa ser restaurado, modificado e ser sustentado para a glória do Senhor. É assim que oramos, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês que já estão conosco, aí Fabiano, Potente, Marcelo Porto, Deus abençoe. Há muitos outros aí que nós nem chegamos a mencionar. Mas eu quero refletir com você hoje numa palavra muito especial. Uma palavra especial porque é a palavra de Deus para nós. Mas eu quero hoje falar de algo muito importante para a nossa reflexão, para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, para a nossa vida com Deus, porque nós temos visto hoje tanta gente com dificuldades no que tange a entender a vida, a entender as situações da vida e a entender Deus na vida. E a entender a sua relação com Deus, a sua vida com Deus. Por isso, eu quero convidar você a ler comigo, se você tiver acesso aí ao texto bíblico, se está com a Bíblia na mão, ou com o próprio celular, talvez, ou com o iPad, enfim, qual for aí o seu mecanismo de acesso às Escrituras, eu quero ler uma referência, para mim, muito maravilhosa, que diz respeito a José. E está no livro do Gênesis, no capítulo 50 e no verso 20. Eu vou ler o 19 também para que o 20 tenha mais sentido, não é? Mais especificamente o verso 20. A gente pode ler o 19, o 20 até o verso 21, mas o verso 20 ele traz, o cerne desses desses 3 versos aqui. E eu quero poder ler com você. Diz-nos assim, na minha versão, é a versão corrigida, o texto diz assim: era José diante dos seus irmãos, era José naquele momento em que o pai já havia morrido, e José o primeiro-ministro do Egito, e os irmãos que tinham feito tudo quanto fizeram com ele de mal, estão agora temendo o que José pode fazer com eles, contra eles, diante daquela situação, visto que o pai já havia falecido. E no entendimento dos irmãos de José, José não tinha feito nada até então porque o pai estava vivo. E agora nada o impediria mais dele poder fazer alguma coisa. Irmão Vanusa, irmão Fábio, Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Vanusa é nossa ovelha, Deus abençoe. Olha o que o texto diz, Gênesis 50 e verso 19. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem,
para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Eu quero ler de novo o verso 20, porque esse é o principal desses 3 versos aqui, naquilo que eu quero refletir com você. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Se eu pudesse dar um tema a essa reflexão, entre tantos temas que a gente poderia extrair desse texto, eu poderia dizer que a saga da vida tem um desígnio eterno. Eu acho que a gente pode caminhar nessa temática. A saga da vida, a trajetória da vida, tem um desígnio eterno. Tem um propósito, tem um projeto eterno. Porque a primeira coisa a pensar com você aqui é que às vezes a gente tem a impressão que a vida ela está sem rumo. Às vezes a gente tem a impressão de que a vida está sem nenhum propósito. Às vezes a gente tem a impressão de que a vida parece não ter sentido. Essa é a sensação que a gente tem. A sensação de que nós estamos como que navegando em alto mar, não é? Deus abençoe aí, Júnior, Eurídice. Você parece que está navegando em alto mar, mas sem mapa. Você imaginou? Você em alto mar está indo para algum lugar, Deus sabe para onde, mas se alguém perguntar para onde você está indo, não sei. Porque você está sem um mapa, sem bússola, né? Sem nada que te direcione. Às vezes a gente se sente assim na vida. Isso porque a vida muitas vezes ela é estranha. A vida muitas vezes é complicada. A vida muitas vezes ela parece estar nos trazendo uma dificuldade tão grande que a gente não consegue entender o que está acontecendo. Uma das ciências que estuda o ser humano, chamada antropologia, anthropos, que é homem no grego, e logia de logos, que é ciência, conhecimento, é uma ciência que dentro dela existe uma matéria chamada fenomenologia. Por que fenomenologia do homem ou fenomenologia da vida? Porque o homem é um fenômeno. É um fenômeno que muitas vezes a gente não consegue entender. É um fenômeno que, pela linha racional, a gente não consegue ver, a gente não consegue entender. Deus abençoe vocês que estão chegando aí, Rodrigo, Renata, Deus abençoe. Aí eu quero que você entenda que muitas vezes a gente se depara com situações fenomenológicas na nossa vida. Fenômenos estranhos, fenômenos difíceis. Às vezes parece que nosso rumo parece que não está indo a lugar algum. Parece que às vezes a gente está rodopiando numa roda, né, numa ciranda. A gente parece não estar enxergando muita coisa. Quando nós nos deparamos com casos como o de José, por exemplo, é um dos casos que a gente dá uma olhada a princípio e parece que não há como se explicar. Um moço que tem um sonho, de repente, diante desse sonho, só coisas ruins vão acontecendo a partir dos irmãos. Até que lá no final da história, a gente encontra esse cidadão fazendo uma declaração como essa, que para mim é de uma adulteza, é de uma maturidade, é de uma verdade bíblica tão forte, de uma intimidade com Deus tão extraordinária. Ou seja, é alguém que de verdade conseguiu entender que a saga da vida, que a trajetória da vida está debaixo do desígnio eterno.
Ou seja, quando se olha para a história de José, a gente tem a certeza de que a vida, ela muitas vezes é estranha, mas por mais que ela seja estranha, ela não está fora dos propósitos de Deus, ela não está fora do controle divino, ela não está fora das bênçãos de Deus. E é em cima disso que eu quero trazer pelo menos 3 vertentes aqui, 3 reflexões com você a respeito disso. Por quê? Porque eu não estou dizendo nada extraordinário para você, que você, se não está num caso como o de José, já esteve, ou talvez estará, e conhece tantos que estão. Gente que parece que, até debaixo de promessa de Deus, até debaixo de grandes sonhos a serem realizados, até debaixo de grandes coisas extraordinárias de Deus na vida, que estão aguardando, esperando, de repente começa muita coisa ruim a acontecer. Não é? O caso de José é um menino que tem um sonho, e a interpretação do sonho é que ele seria um grande governador, ele seria um homem extraordinário, mas, meu Deus, os irmãos têm ciúme, os irmãos vendem, os irmãos tentam matá-lo, aí por última instância Deus trabalha, enfim, e aí vai parar numa casa onde Deus vai tratando com ele ali, abençoando, porque o texto bíblico diz que tudo que ele colocava a mão para fazer prosperava, mas aí vem uma mulher que o tenta, ele foge daquela tentação, a mulher o acusa, vai parar numa prisão. Nessa prisão ele tem a interpretação de 2 sonhos dos 2 companheiros de prisão e se cumprem. Um, infelizmente, foi para a forca, morreu, foi executado, o outro volta a ser o copeiro do rei. E diz o texto bíblico que ele não lembra-se de José, estando lá do lado do rei. Até que o rei acaba tendo um sonho que o perturba muito, e aí nenhum dos sábios consegue interpretar, até que o cidadão, tipo, põe a mão na testa e diz assim: "Pô, rei, lembrei de um companheiro de prisão que ele fez uma interpretação muito séria e verdadeira do meu sonho e do sonho do outro companheiro, e se cumpriu." E aí o rei manda chamar a José. E a partir do momento que José interpreta aquele sonho, e que de fato o sonho é algo tão preocupante para o imperador, para o rei do Egito, que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome, acaba colocando José como o primeiro-ministro e administrador. E aí a história é que José, a partir daí, acaba reencontrando com seus irmãos, e o texto é esse. Quando os irmãos estão dizendo, né, irmã Rose, Deus abençoe, né, Ovelha, irmã Eliette, Maminha, Deus abençoe. A Marta está aí também. Quando de fato ele entende que está por cima, né, da situação, por cima da carne seca, e os irmãos estão entendendo que agora só vai nos matar, não tem para onde correr. Aí ele diz exatamente o que ele acabou de dizer. E a gente leu: "Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande." 3 coisinhas que eu quero dizer aqui para você, que talvez esteja numa situação tão difícil como estava José, que talvez está achando que a vida não tem rumo, que está no meio de um mar sem mapa, que, sei lá, Deus não está olhando para mim. Você talvez, sendo cristão ou não, não importa, mas está sentindo-se nessa situação e meio desesperançoso com a vida, meio desesperançoso com a realidade. É com você que eu estou falando. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus está sempre no controle de tudo. Por que eu posso dizer que a saga da vida, que a nossa vida tem desígnio eterno? Por que eu posso dizer que eu não devo me desesperar diante das situações da vida? Essa é a primeira coisa. Deus está no controle de tudo. E deixa eu ler um texto, que é um texto muito extraordinário, que está em Isaías 46, e o verso de número 10 e 11, onde Isaías, sendo usado pelo Senhor, ele diz assim: "Que anuncio o fim desde o princípio,
e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chame a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas. E porque assim o disse, e assim acontecerá, eu o determinei e também o farei. O que eu e vocês precisamos entender é que quando a gente diz que Deus está no controle, isso não significa manipulação. O que eu e você precisamos entender é que existe um Deus soberano, um Deus que nada, nada, absolutamente nada, está desordenado, fora do seu controle. Até diante das catástrofes, até diante daquilo que para nós parece desordem, até diante daquilo que para nós é catastrófico, até aquilo que para nós parece que não existe nenhum Deus aí. Por isso muitos fazem aquela pergunta: onde está o teu Deus? Onde Deus está? É porque nós precisamos entender que Ele está no controle. É que nós confundimos controle com manipulação. Já percebeu aqueles animais, aqueles artistas de palco que utilizam daqueles bonecos de fantoche? Então eles ficam lá em cima com a mão assim, aquelas cordinhas aonde está lá amarrado nos braços daquele bonequinho, e eles ficam lá em cima fazendo, às vezes com as duas mãos, e isso significa que o boneco aqui vai se movimentando conforme a manipulação aqui em cima. Não, isso não é controle. Controle é que Deus não está perdido sentado no trono. Controle é que Deus não está com a mão na cabeça e dizendo: e agora? Controle não é que Deus está chamando anjos e perguntando: e aí, o que eu faço? Não. Por isso que em Apocalipse capítulo 5, verso 1, há um texto extraordinário. Quando João tem uma visão aonde está um homem assentado no trono e um livro está nas suas mãos. A partir do verso 1. E aí João percebe, porque é dito também a João, além dele também estar vendo, que o livro tinha 7 selos. E é dito que ninguém era digno de desatar os 7 selos e poder abrir o livro. E aí, de repente, João começa a chorar. É o caso nosso. A gente chora porque parece que está tudo perdido. Aí, de repente, o anjo vem, bate no ombro de João de novo e diz assim: não chores. Eis aqui o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o único que é capaz e o único que é digno de desatar os 7 selos e de abrir o livro. Significa dizer que só tem um sentado no trono. Que significa dizer que só tem um livro da história, da humanidade, da sua história, da sua realidade, e que está nas mãos dessa única pessoa divina que está sentada no livro. Se só ele pode desatar os 7 selos, e só ele pode abrir o livro, só ele pode fechar, só ele pode atar os selos de novo. Então, até Satanás, se estiver na história, ele acaba sendo instrumento nas mãos do Senhor. Deus abençoe a irmã Ana Paula, irmã Denaí, Deus abençoe, mãezinha do coração. Que o Senhor abençoe você e a mim, a gente tendo que entender isso. Ou seja, você e eu temos que entender que há alguém assentado no trono. A saga da vida tem desígnio eterno porque tem alguém assentado no trono que está no controle, não precisa manipular. Alguém que não precisa fazer de você fantoche. Ou seja, se Deus tivesse que nos manipular, a gente já nasceria com algum controle mental, que ao invés de o médico batesse no bumbum da criança para poder ele chorar, para mostrar que nasceu vivo, a gente já nasceria dando glória a Jesus. E os pentecostais já falaram de línguas estranhas, coisas dessa natureza. Ou seja, o que significa dizer é que Deus não precisa nos automatizar. A gente não precisa ser robôs, não precisa nos tornar automáticos, nem automatizar e nem robotizar para estar no controle. Estar no controle é eu e você precisamos saber quem está sentado no trono, quem tem o livro na mão e quem é digno de poder desatar os 7 selos e poder escrever e reescrever a sua história. A saga da vida tem destino eterno, tem desígnio eterno, por causa disso, porque Deus está no controle. Você tem que entender que até as grandes descobertas da história, por exemplo,
Não foi uma coisa que é obra do acaso. Eu não posso acreditar que o universo é obra do acaso. Eu precisaria de mais fé para isso. Para acreditar que, pum, explodiu e está tudo aí. Com todas as catástrofes, o mundo está organizado. O sol está aí no tempo certo, a primavera, o inverno, o outono, o verão. Está tudo no tempo certo, na hora certa. Porque existe um Deus que controla todas as coisas. Você não pode pensar que as grandes chamadas invenções humanas, como a descoberta do telefone, da luz, da televisão, do rádio, do telescópio, do automóvel, do avião, foi obra do acaso. Foi alguém capacitado que chegou lá. O Wilton Abreu, Deus abençoe. A Marta também, o Marcos, Deus abençoe. Nefilim, Deus abençoe. Ou seja, você precisa entender que vida não é obra do acaso. Então, a vida, ou a saga da vida, a trajetória da vida tem desígnio eterno, porque eu tenho que crer nisso. Crer que há um Deus no controle. Um Deus que não manipula, mas um Deus que está no controle. Tem um texto bíblico que me chama a atenção, está em Ester 4, verso 14, quando diante daquela ameaça de um verdadeiro genocídio da história de Israel, onde Mordecai manda avisar a Ester que a situação estava assim, à beira da morte, literalmente, diz a ela que ela tinha que chegar até o rei. E ela vem e diz assim, não, mesmo sendo rainha, eu não posso entrar na sala do trono se o cetro não for levantado. E aí ele chega a dizer para ela, olha, é para um tempo como esse que você está aí. Mas saiba de uma coisa, que se tu não fores, Deus não vai ficar de pés e mãos amarrados. Deus não vai ficar acorrentado sem poder salvar o seu povo. De outra parte virá o livramento para o seu povo. Que significa dizer, saber que Deus está no controle. Segunda coisa que você precisa saber, e não pode esquecer jamais, é que a saga da vida tem um desígnio eterno, porque os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Jó 42, verso 2 é um dos textos que me chamam muita atenção na história daquele homem, que também foi uma outra história extraordinária. Quando o texto lá, quando Jó já está entendendo tanta coisa que quase durante toda a história do livro ele não entendeu, ele diz, bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. O que eu quero dizer para você é que Deus tem propósito. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na sua história. Deus tem propósito na sua família. Deus tem propósito. E os propósitos de Deus não são impedidos, até com os besteróis da vida que você e eu fazemos. Por isso que o texto que a gente leu de Gênesis 50, 20, e se você for para Neemias 13, verso 1 e 2, se você for para Romanos 8, verso 28, são textos que vão dizer assim, que Deus é capaz de transformar maldição em bênção, bem e mal. E todas as coisas só contribuem para o bem. Por quê? Porque os propósitos de Deus não podem ser expedidos. Os propósitos de Deus não podem ser anulados. Deus tem propósito na sua vida. Eu não gosto muito de usar o termo plano, porque plano parece que é uma coisa que ainda vai acontecer. Não, propósito é objetivo, é meta. Não importa o que possa acontecer com você, mas Deus tem propósitos. Por isso eu tenho que me preocupar não são com as coisas inexplicáveis da vida, porque há coisas que não entenderei aqui. Paulo diz lá em Coríntios capítulo 13, que em parte nós conhecemos e em parte profetizamos, então não dá para a gente entender tudo, mas eu preciso entender que, independente das minhas situações e desafios da vida, eu estou debaixo de um propósito, e esses propósitos não serão frustrados. Esses propósitos serão cumpridos. Porque é isso que Jó entendeu. Jó capítulo 19, verso 25, ele está dizendo que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Paulo também teve essa convicção. Na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12, ele diz assim, por cuja causa eu também padeço isso. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, meu querido irmão, essa é uma certeza que você precisamos ter. Deus tem promessas na sua vida. Deus tem propósitos na sua vida. Deus já te disse coisas extraordinárias na sua vida. Não há de ser impedido. Inclusive, um dos textos que também me chama a atenção está em Josué, capítulo 21, verso 45, e no capítulo 23, verso 14, que se repete, quando lá está assim dito,
Nenhuma de todas as palavras que o Senhor prometeu caiu por terra. Tudo se cumpriu. Promessas do homem caem. Promessas humanas perecem. Promessas divinas, se você estiver enquadrado dentro da vontade do Senhor, se não forem promessas condicionais em relação à sua obediência, à sua entrega a Ele, todas irão se cumprir. Terceiro, porque eu quero fechar essa palavra orando com você, é que a saga da vida, ela tem desígnio eterno, não só porque Deus está no controle de tudo, não só porque eu também creio que Deus tem propósitos que não serão impedidos, mas eu preciso crer que eu faço parte de um grande projeto. Deus tem um grande projeto no qual eu faço parte. Quando você vai lá para o que Jesus disse em João capítulo 15, verso 16, ele diz assim: não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E ele ainda completa dizendo que tudo quanto perdides ao meu Pai, ao meu nome, em meu nome, vos seja concedido. Deus está dizendo, Jesus está dizendo que eu e você temos sido chamados por Ele para um grande projeto. Significa também dizer que se o teu projeto não conseguir se acoplar e se concatenar e se encaixar com os projetos eternos de Deus, esqueça, não vão acontecer. Mas os projetos de Deus na sua vida são fortes, são propósitos maiores. Deus tem um projeto e você não é o projeto. Essa é uma coisa que eu e você precisamos entender. Eu não sou o projeto. Deus abençoe a irmã Kátia aí também. Eu não sou o projeto. Eu faço parte de um grande projeto. Por isso eu posso entender e tenho que entender que a saga da vida tem desígnios eternos, porque Jesus me dá certeza de que eu fui chamado privilegiadamente, maravilhosamente, para fazer parte de um grande projeto. O reino de Deus é um projeto. A igreja de Deus é um propósito, um projeto de Deus em andamento e que está acontecendo. E você é chamado a fazer parte. E aí, eu não sou o projeto, mas faço parte dele. Isso significa que o projeto de Deus está se cumprindo, o propósito de Deus está se cumprindo, o propósito de Deus está estabelecido na minha vida, você tem que crer nisso. E o propósito de Deus vai para além do que você quer, vai para além do que você está passando, vai para além do que dizem, vai para além do momento que você está atravessando. O propósito é maior do que os seus problemas, maior do que os seus sonhos, maior do que as suas expectativas, maior do que seus desejos, maior do que muita coisa. Mas, Senhor, Deus abençoe. Maior do que muita coisa. Ou seja, se tudo que você quer, de tudo que você deseja, pode ser acoplado ao projeto de Deus, glória, maravilha. Mas, se não, eu e você precisamos entender que o propósito de Deus, o projeto de Deus na sua vida é maior do que qualquer coisa. Capricho pessoal, problema, dificuldade. Por isso, eu encerro essa palavra dizendo a você que a saga da vida tem um propósito eterno, tem um projeto eterno. O propósito, a saga da vida tem desígnio eterno sobre você. O que eu não posso é ir por exagero de acreditar que a dor foi Deus que quis, que o meu problema ali foi Deus que mandou. Não. Eu preciso entender que Deus não precisa intervir na história, sempre, para que ela esteja sob o seu controle. Eu e você vivemos num mundo caído, um mundo de dor, de luta, de tribulação, de desafios. Todo dia uma vitória a alcançar. Cada vez que você levanta e respira, você está sendo vitorioso. Cada conquista que você tem na vida, você também está alcançando vitória. Mas você pode passar por momentos difíceis na vida, o que não significa que você não seja vencedor, que você não seja triunfante, que você não esteja deixando-se vencer pelas situações. Mas, Silvânia, Deus abençoe. Você automaticamente é vencedor por estar de pé. Então, creia nessa tríade aqui, que nós hoje refletimos aqui com você. Por quê?
que mesmo parecendo que a vida está sem rumo, sem sentido, sem propósito, coisas inexplicáveis acontecendo, coisas que não tem talvez teologias para me dar uma explicação, não tem a profecia, a revelação certa. Como é que eu posso crer que a vida tem, a saga da vida tem desígnio eterno? Porque Deus está no controle, sem necessariamente precisar estar na manipulação. Porque os propósitos de Deus não são impedidos jamais. Não tem nada que seja maior do que os propósitos de Deus na sua vida. E porque você faz parte dos propósitos, dos projetos de Deus. O reino de Deus é um projeto. A igreja é um projeto. E você faz parte dele. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero pedir que o Senhor abençoe você de maneira tão especial, para que você não se sinta perdido, não se sinta no meio da navegação sem nenhuma bússola, no meio do mar, do oceano, e pensando que sua embarcação vai dar em qualquer lugar. Não. Lembra de Paulo, em Atos 27? Paulo mais 275 pessoas, portanto era uma embarcação grande, que Deus na madrugada diz para aquele homem, a embarcação vai dar nas pedras, vai se destruir, mas eu estou dizendo que as 276 pessoas, incluindo você, nem um fio da cabeça sequer vai se danificar. Paulo amanhece e diz assim para aquela turma que estava já há alguns dias com fome e tentando esvaziar o máximo possível aquela embarcação para poder conseguirem se livrar. Aí ele diz assim: olha, o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou me disse que a embarcação vai dar náguas. Olha o desafio, perdas, coisas inexplicáveis, mas nenhum de nós iremos perecer. Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos tomar um café? Vamos parar de morrer antecipadamente? Vamos parar com esse jejum forçado? Vamos comer? E ele faz toda aquela embarcação comer e se preparar para aquele momento de que eles iriam dar numa ilha. E deram numa ilha, chamada Malta. Chegam lá, a nado, sob os escombros da embarcação. O texto não diz o detalhe, mas as 275 pessoas, mais o Paulo, 276, chegaram vivos lá. É isso que Deus está dizendo para você. É isso que Deus está dizendo para a tua vida. É isso que Deus está dizendo para o teu coração. Deus está dizendo para você que você vai chegar onde Ele disse que você vai chegar, com todos os altos e baixos da tua vida, do teu coração. Feche teus olhos nessa hora, eu quero orar com você. Não sei como está a sua alma, não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida. Pastor Leal, te abençoe, Deus abençoe aí. André Garcia, Deus abençoe. Josinaldo, Deus abençoe. São irmãos que estão chegando aí. Eu quero orar com você e mais uma vez pedir que o Senhor te abençoe de maneira especial. Senhor Jesus, nesta hora, esse irmão, essa irmã, esse homem, essa mulher, essa pessoa, que esteja acompanhado ou que esteja sozinho, mas não está sozinho, porque o Senhor está com ele, com ela. Os teus anjos estão nesse momento assistindo a essa vida. Senhor, eu te peço neste momento que ninguém se sinta como uma embarcação perdida no meio do alto mar. Que ninguém se sinta como alguém que está sem direção, como alguém que está perdido e Deus não está cuidando. Senhor, tenha compaixão dessa pessoa. Tenha compaixão dessa vida. Tenha compaixão dessa alma. Tenha compaixão deste coração. Faça com que essa vida alcance agora a tua mão forte e poderosa. Faça com que essa vida, nesta hora, esteja de maneira especial, firmada em ti. Faça com que ela entenda que tu tem desígnios eternos, desígnios divinos sobre ela. Faça com que essa família, esse casal, esta criança, Senhor, este adolescente, esse avô, essa avó, esse tio, essa tia, enfim, essa pessoa, essa vida que está nos ouvindo agora, ou ao vivo na live, ou vai ouvir-nos, assistir-nos depois nas gravações, aí pelo YouTube, aqui pelo Twitter, pelo Facebook, em qualquer canal, Senhor, dessas redes sociais. Senhor, alcance essas vidas e que eles entendam que o Senhor está no controle,
que o Senhor tem propósito e ele não são impedidos, e que ele faz parte, que ela faz parte, que a família faz parte de um propósito eterno, de um projeto eterno. Abençoe esta vida de maneira especial, de maneira maravilhosa. É assim que oramos, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Juraci também está aí, irmão Luiz Bezerra. Queridos, nós estamos encerrando mais uma transmissão. Hoje a gente ficou um pouquinho mais do que meia hora, mas todas as terças-feiras, às 22 horas, que você esteja aqui ao vivo conosco. É muito melhor, não é? Mas todas as nossas lives não só ficam aí na página do Face, mas a gente está deixando no nosso canal do YouTube. Aí eu peço que você, se estiver nos assistindo também pelo YouTube, embaixo no vídeo, você faz sua inscrição lá, clica lá em inscrever-se e clica naquele sininho, que é para você estar sempre sendo avisado de uma nova gravação. E aqui, lá fica mais fácil talvez para você depois ver gravações passadas, né? Mas é bom que você esteja aqui ao vivo, deixando os seus pedidos de oração. E assim que terminar aqui a transmissão, eu vou estar vendo cada pedido de oração, cada solicitação, para a gente estar orando, clamando pela sua vida. Tá bom, meu santo? Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima terça, assim querendo Deus, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Beijo no coração.